Pronto, tá ótimo. Bom, vamos lá. Peraí, gente. Então vamos lá. Se em algum momento, gente, meu áudio parar de pegar, vocês já avisam logo no chat, para não ficar falando sozinho, tá? Mas vamos lá. É como eu estava falando no grupo, gente. Vocês viram que, conforme a gente foi fazendo questões de vestibular, né, agora na sala com o Léo, que está começando a vir umas questões mais cabulosas, umas questões mais complicadas, e realmente claro, a UPE, o SSE, eles têm questões mais fáceis, mas também as questões difíceis estão muito difíceis. Essa última questão mesmo que a gente fez com ele, tinha que usar aquela fórmula que ele criou lá, depois tinha que usar uma outra fórmula, que eu acho que a gente viu uma vez só, se viu aquela fórmula, para poder conseguir resolver aquela questão. Então, querendo ou não, era uma questão com um nível maior assim. Então, essas questões estão mais complicadinhas mesmo. E a gente tem que exercitar muito para conseguir chegar no nível de muitas dessas questões. Então, vamos fazer algumas questões aqui que eu separei com algumas, assim, peguei uma quantidade legal de questões de vestibular também. Também me pediram para poder fazer uma recapitulação, acho que umas 3 pessoas me pediram para dar uma explicada geral. Então, eu vou dar uma introduçãozinha geral também nessa parte de pH, pOH, para a gente poder ir subindo o nível, até que a gente chegue no nível que vai ficar mais complicadinho mesmo. A gente também vai ver bastante como é que monta reações e tal, porque muitas questões precisam que a gente monte a reação. Muitas delas também não. A maioria, quando a gente fala de hidrólise, quando você vê um sal e você já consegue imaginar de onde ele veio, você já responde a questão. Mas muitas vezes também montar a reação vai ser importante, ainda mais quando ele envolver algum conceito de estequiometria, em que a gente vai precisar fazer a hidrólise para poder depois fazer a estequiometria para resolver a questão. Aí sim seria mais complicado. A questão de sistema tampão, eu estava conversando com o Léo, porque eu não lembro quando foi que ele deu essa parte de sistema tampão, não sei se foi em alguma segunda-feira após Enem, ou algum integral assim que não veio quase ninguém, mas estava conversando com ele, foi muito por cima. Eu não lembro quando ele deu, e o que ele deu, pelo que eu vi, só tem uma anotação uma folha só de caderno que dá. Então, realmente é um negócio muito simples. Eu não sei nem se quem viu com ele no dia que ele viu chegou a fazer cálculo, mas realmente as coisas estão muito corridas, porque é muito conteúdo. Então, isso vai muito da gente, tipo, só realmente ver muitos conteúdos por cima e praticar por a gente mesmo, entende? Então, a gente realmente tem que botar a mão na massa em muitas partes. Por isso que eu estava conversando com ele e tal, para ver como é que seria essa parte do sistema tampão. E ele me disse que seria, da solução tampão, perdão, ele me disse que seria uma questão e que envolveria mais essa parte de log, tanto a parte de log quanto a parte de deslocamento. Então, se a gente soubesse log e deslocamento, a gente conseguiria resolver essa questão. Então, a gente vai fazer uma questão aqui de solução tampão, vai conversar sobre essa parte de deslocamento, que eu acho que também pode ser uma dificuldade para muita gente, vai conversar sobre todas essas partes da concentração e vai ver tudo direitinho, com muita calma. Vou começar aqui a transmitir a tela. Vocês vão perceber que também vai ter muito dessa aula, vai ser muito sobre, vai ser muita exposição, sabe? Eu vou passar muito tempo em uma questão explicando vários conceitos, explicando várias coisas que vocês precisam saber. Vou passar muito tempo só explicando ou resumindo o conteúdo. Então vai ter muita coisa expositiva. Então, se você quiser ficar jantando, ficar deitado, ficar de boa, sinta-se à vontade. Da mesma forma que se você quiser ficar com um caderno, anotando as informações, vai de você. Estou compartilhando a tela, gente. Sim, eu peguei também umas questões daquela prova antiga que eu tinha enviado, que peguei as 3 questões que mais tinham gerado perguntas, que mais tinham me perguntado sobre, para a gente conversar. E eu também dei uma alteradinha. Essa aqui, por exemplo, eu coloquei aqui para a gente montar as reações de cada um desses daí, para a gente, antes de fazer a questão em si, montar para ver como é que está cada uma dessas reações. Calma. Só que antes ainda,
Eu acho que antes de montar isso aqui, eu queria dar uma explicada geral nessa parte de montar reações, ou eu não sei se já vou para sistema tampão, que vai ser mais curto, e depois faço aqui. Vou começar logo em sistema tampão, e aí depois a gente vai, porque a gente pega direto. Vê, gente, vamos falar do sistema tampão. O que é o sistema tampão inicialmente? O sistema e a solução em si. Quando a gente fala de sistema tampão, a gente fala de um sistema de regulagem de pH, né? A gente viu muito isso quando a gente estava vendo biologia, um dos sistemas, acho que era o circulatório, não lembro. E aí a gente viu muito sobre essa parte do sistema tampão, que era justamente para regular o pH. Aqui a gente vai ver solução tampão, que pega muito uma ideia parecida com isso. Eu já coloquei um tampão muito conhecido aí, que é justamente o do ácido acético, que a gente vai conversar sobre ele. Ele é um tampão bem comum, que aparece em muitas questões. Uma solução tampão, muito comum que aparece em muitas questões. Mas antes vamos entender o que é e como acontece essa solução tampão. Bom, como é que isso aí vai acontecer? Inicialmente, o que é que é? Uma solução tampão é uma solução em que ela vai tentar manter um equilíbrio no pH, ela vai tentar manter o pH constante. Cuidado se você pensar que solução tampão é sobre deixar o pH neutro. Não é isso. Solução tampão é sobre evitar que aconteça uma mudança brusca no pH. Ou seja, se a gente tem uma solução e a gente quer adicionar um sal, a gente quer adicionar um ácido, adicionar uma base, como é que a gente vai fazer para que não aconteça uma mudança brusca no pH? Porque, em teoria, se eu adicionar um ácido, o pH vai diminuir, porque vai ficar mais ácido. Só que a solução tampão vai impedir justamente que isso aconteça. Vai tentar regular esse pH para deixar esse pH constante, para que quando eu adicionar um ácido ou adicionar uma base, isso não aconteça. Mas vamos conversar mais de uma forma mais visual. Porque assim, a gente vai fazer a solução tampão com ácidos fracos, e com os sais derivados desses ácidos fracos. Mas, relembrando aqui, quando a gente colocar um ácido na água, esse ácido ele vai ionizar, formando H+, e um ânion, que seria uma partícula negativa. Se a gente pensasse, por exemplo, no HCN, ácido nítrico, né, a gente sabe que na água ele formaria o H+, e o CN-. H+, e o CN-. Então, perceba que ele forma um H+, e forma uma partícula negativa, que é justamente o ânion. Então, perceba que se eu alterar a quantidade de ácido, ou alterar a quantidade do meu ânion, se eu alterar o meu ânion, ou se eu alterar o meu ácido, eu vou alterar também o meu H. Então, a concentração de H, e lembrando que a concentração de H é justamente o que diz respeito à acidez. O pH está relacionado com isso daqui, com a concentração de H. Então, se eu altero o meu ácido ou o meu ânion, eu vou alterar diretamente isso daqui. Se eu coloco mais ácido, eu vou produzir mais H+, por exemplo. Então, para regular esse H+, eu vou ter que utilizar o quê? O ácido e o ânion. Só que solução tampão é sobre ácidos fracos. E ácidos fracos, eles vão dar poucos ânion. Ou, calma, poucos ânions. Para a gente, ou seja, aqui eu vou ter pouco. E se eu vou ter pouco, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar um sal derivado desse ácido. Então, a solução tampão, ela vai ser sobre um ácido e um sal derivado desse ácido. Porque o sal derivado desse ácido também vai ter esse ânion, que também é responsável por regular a quantidade de H+. Então, por isso que eu vou ter justamente um ácido, que vai ser fraco, e um ácido fraco, e um sal derivado desse ácido, justamente porque eles dois vão ser responsáveis por regular a quantidade de H+. Beleza. Então, a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona. Já entendeu mais ou menos o conceito, como é que isso aí vai regular.
Isso aí funciona tanto para a questão dos ácidos, quanto para a questão das bases, tá, gente? Só que se for uma base, em vez de ser ácido fraco mais sal derivado desse ácido fraco, vai ser uma base fraca mais um sal derivado dessa base fraca. Mas vai seguir a mesma ideia. Então, aqui eu botei esse exemplo aqui, ó, do ácido acético. Como eu estava dizendo, ele é muito comum nessa parte de solução tampão, né? Ele é um dos tampões mais comuns. E o que é que eu quero falar para vocês com esse ácido aqui? Inicialmente, eu quero colocar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Imagine que isso aqui é uma solução que eu tenho, e essa solução aqui... Peraí, tem que ficar bonitinho também, né? E nessa solução aqui eu tenho... Poxa, peraí. Pronto. Nessa solução aqui eu tenho um H+, eu tenho dois Hs+. Beleza. Então, eu tenho isso aí, a solução tá de boa com dois Hs+. Se eu colocar, sei lá, um ácido cítrico aqui, um ácido do limão, algum ácido fraco, se eu colocar algum ácido aqui, eu vou aumentar, digamos que eu tenha colocado com esse ácido fraco mais um H+. E aí, se eu coloquei mais um H+, quer dizer que a concentração de H aumentou. Então, se a minha concentração de H aumentou, quer dizer que essa reação aqui vai sofrer um deslocamento. Ou seja, ela sempre, guarda isso, a reação sempre vai deslocar para o lado que tem menor quantidade. Então, se eu aumentei a concentração de H, ela vai deslocar para cá, ó, porque esse lado vai ter menos quantidade. Tá, mas o que é deslocar para lá? Por que ela vai deslocar para lá? Como é que isso acontece? Vamos lá. Lembra que a solução tampão é sobre manter aquele pH constante. Então, se eu adicionei um pH ali, se eu adicionei um H mais ali, eu vou precisar que o meu reagente entre em ação. E o meu reagente vai entrar em ação fazendo o quê? Capturando o H+, que eu coloquei excedente, esse H+, aqui, que eu coloquei a mais. O meu reagente, que nesse caso aqui é justamente o acetato, ele vai entrar em ação capturando esse H+ aqui para formar o ácido acético. E capturando esse H+ aqui, ele vai tirar o H+ que estava em excesso, que estava acidificando o meio. Então, esse H+ que estava deixando o meio mais ácido, vai ser capturado para poder deixar o pH constante. Porque quando eu coloquei mais H no meio, eu deixei ele mais ácido. Ou seja, eu estou mudando o pH. E a solução tampão quer impedir justamente isso, quer impedir que eu mude o pH. Então, se eu coloquei ele para cá, a quantidade aqui aumentou, ele desloca para lá, e o que é que quer dizer ele deslocar para lá? Ele deslocar para lá quer dizer que a reação agora vai ser assim, ó, CH3COO menos, que seria justamente o acetato, mais o H+, isso aqui vindo para cá, formando o ácido acético. Então, agora, ele vai estar dessa forma aqui, que era reagente aqui, ficou produto aqui. Lembrando que aqui ele estava no equilíbrio. Mas agora ela deslocou para cá. Então, ela vai funcionar assim, justamente porque eu vou juntar esse daqui com o H excedente para poder gerar esse daqui e diminuir a concentração de H que aumentou. Assim, fazendo com que o pH do meio não se altere, ou pelo menos não se altere em grande quantidade. Entende? Então, é assim que a solução tampão vai funcionar. Isso aqui seria a mesma coisa se eu tivesse colocado uma base ali, tá? Deixa eu exemplificar de novo aqui. Se eu tivesse colocado uma base, funcionaria assim. Porque aqui eu coloquei um H+, né? Se eu tivesse colocado um OH-, ou seja, se eu tivesse colocado, sei lá, NaOH ou alguma coisa do tipo aí, veja que o OH-, você tem que lembrar, positivo com negativo. OH- H+. Positivo, H+, com negativo, OH-. Então, o H+, mais o OH- vai formar para a gente justamente o quê? H2O. Opa, isso, H2O. Vai formar para a gente o H2O. E formando o H2O, o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a concentração de H diminuiu. Por que a concentração de H diminuiu? Porque quando eu adicionei a hidroxila, o OH-,
Quando eu adicionei a hidroxila, ela pegou o H+. Então, quando ela pega o H+, a concentração dele diminui e, consequentemente, o pH aumenta, né? Porque ficou meio mais alcalino. E o pH aumentar é justamente uma mudança no pH e a solução tampão quer impedir justamente isso, mudanças no pH. Então, agora a gente volta para aqueles conceitos de deslocamento. A concentração do H+ diminui, porque o H que eu tinha foi pego e se transformou em água. Então, se a concentração dele diminuiu, tem que lembrar, vai sempre para o lado que está em menor quantidade. Então, a reação vai vir para cá. Entende? Então, se a quantidade de H diminuir, ela vai vir para cá. Se a quantidade aumentasse, ela ia ir para o outro lado. Isso vai influenciar o nosso cálculo. Por que isso vai influenciar o nosso cálculo? Porque a gente está falando justamente aí sobre a concentração. E quando a gente está falando sobre a concentração, vai, querendo ou não, influenciar a nossa fórmula. Por quê? Agora a gente vai para as fórmulas. A gente tem duas fórmulas, uma que envolve o ácido e a outra que envolve a base. Uma que envolve o pH e a outra que envolve o pOH. A do pH é justamente pH igual a pKa mais o log do sal, da concentração do sal, perdão, lembrando que esse colchete aqui indica a concentração, sobre a concentração do ácido. Vai ter uma questão. Oi. Ô, Zebeu, o que é PK? Ótimo. Ótima pergunta. Vê, o pKa é igual ao colog do Ka, ou seja, ele é igual a menos o log do Ka. E aí, vê, vai depender de questão para questão. Tem questão que ele vai falar para você, o pKa é igual a tanto. Tem questão que ele vai falar para você, o Ka é igual a tanto. Então, você tem que saber que menos o log de Ka, da constante ácida, é justamente o pKa. Você tem que saber que o colog, ou seja, o menos o log, vai ser o pKa. E pode ser ainda, mas eu acho muito difícil, com certeza ele não vai colocar isso, pode ser ainda que você tenha que descobrir a constante de acidez, para depois você fazer o colog da constante de acidez, para depois pegar o pKa, que é o colog da constante de acidez, para jogar na fórmula da solução tampão, do pH da solução tampão, para descobrir justamente o pH, entende? Mas isso aí é realmente questão bem mais avançada. Ô, Zebeu, Oi. esse log aí é o log do sal ou do ácido? Então, vê. Esse log aqui é o Não, log. Qual esse aqui? é esse daí, esse daí. Esse daqui de cima vai ser o log da concentração de sal dividido pela concentração do ácido. Ou seja, por exemplo, se a concentração do sal. A gente vai fazer uma questão mais para baixo que vai envolver justamente isso daqui. Aí vocês vão ver. Mas vocês vão ver que é algo bem intuitivo. Até aqui, gente, tem. Se ele fizer isso, eu choro. Até aqui tem alguma dúvida, gente? Ele tem que dar os valores dessas concentrações. Normalmente ele dá os valores das concentrações. Só cuidado porque às vezes ele vai dizer, eu tenho tantos ml e em tantos ml eu tenho tantos mols. Aí você passa ml para litros e vê quantos mols você tem por litro. Ou ele já pode ser que ele dá, eu tenho tantos litros e tantos mols. Aí você já faz, tá ligado? Depende muito. Normalmente ele já dá, pelas questões que eu já fiz sobre isso. Ô, Zebeu, Sim. a constante ácida é produto sobre reagente, né? Exatamente. Produto sobre reagente. Isso vai ser importante. Não esqueçam disso. Não esqueçam dessa fórmula geral de constante. Nem dessa fórmula do pKa, muito menos dessa fórmula de solução tampão, que provavelmente a gente vai utilizar. Como ele disse que nessa questão de solução tampão, ele disse que haveria uma e que a gente teria que brincar com log nessa questão. Então, se puderem, se der tempo, revisa essas propriedades de log aí. Porque esse brincar com log, que ele disse, eu tenho medo, entendeu?
Não sei se ele vai querer alguma propriedade do log específica ou algo difícil. Não sei como é que ele vai cobrar isso. Dá uma revisada aí se conseguir. Mas vamos voltar aqui. Então, vai ter essa fórmula aí, vocês não podem esquecer, e a fórmula do pOH, que na prática, em vez de ser pH igual, vai ser pOH igual, ao invés de ser pKa, vai ser pKb, que é justamente da constante de basicidade, né? Mais o log do sal sobre a base. Lembrando que isso aqui são as concentrações, tá? E é isso. E aí segue a mesma ideia. O pKb vai ser igual ao colog do Kb, que é, na prática, menos log de Kb. Agora, eu acho que já deu para entender como é que ele funciona, como é que funciona essa solução tampão, como é que ela age e a fórmula. Peguei uma questão aqui para a gente introduzir essa parte. Eu acho que daqui para a segunda, tudo vai depender também de como é que estão as outras matérias para estudar, né? Mas eu acho que eu consigo colocar mais questões de solução tampão para vocês. Eu vou dar uma analisada para ver como é que estão os outros tipos de questão de solução tampão e ver se eu acho uma mais parecida com o que ele poderia colocar. E aí eu coloco para vocês no grupo. Eu acho que os outros conteúdos estão mais de boas, porque é mais do que a gente já viu, né? Ó, essa questão aí é para vocês fazerem, tá? Com essas informações que eu dei até agora, queria que vocês tentassem fazer. Como eu disse, é uma aula que vai ser muito expositiva, com certeza, mas também é importante que vocês tentem, entende? Tentar fazer. Com aquelas informações que eu dei ali, é o suficiente para responder essa questão. Tentem fazê-la aí, daqui a alguns minutinhos eu volto. Qualquer dúvida, lança aí no chat, tá? Sobre o que eu falei, isso que já passou, sobre essa questão, qualquer coisa, lança aí no chat. Ô, Zebeu, volta lá Oi, uma fórmula lá para eu ver. agora. Pô, minha letra tá muito feia, velho, mas faça um esforcinho. Voltando à questão agora. Daqui a pouco eu volto, gente. Mas não precisa de pressa, não. Faça na moral. E quando chegar na resposta, já pode lançar aí no chat. Esse é meu aluno estrela. Acho que errei aqui. Tem estresse nenhum, não. É errando que se aprende. Bora lá. Qual o pH aproximado de uma solução obtida através da mistura de 100 ml de uma solução aquosa de HCN, 1 vezes 10 a menos 2, mols por litro menos 1. Lembrando que esse menos 1 aqui é só para dizer que tem uma barrinha aqui, ó. Com 100 ml de uma solução aquosa KCN, 5 vezes 10 a menos 2, mols a menos 1, tem uma barrinha aqui, é mols por litro. Sabendo-se que o Ka do HCN é de 4,9 vezes 10 a menos 10, pKa igual a 9,31, aí ele quer justamente o quê? Qual o pH aproximado. Então, a gente vai jogar nessa fórmula aqui, ver, não, estou fazendo essa questão, sei lá, misturado com outras, como é que eu iria saber que se trata de uma questão de solução tampão? Ver, ele dá o pKa aqui. pKa você já fica com o pé atrás, deve estar falando de solução tampão. Ou log, mostrou log aqui.
Ou deve estar falando de solução tampão. pH ainda, qual é a fórmula que tem tudo isso? Essa aqui é a solução tampão. Então, o pH, que é o que a gente quer, é igual. Aí o pKa, ele disse que é 9, até que 9 feio, segura aí. Calma. 9,31. Beleza. Isso aqui mais o log a concentração do sal sobre a concentração do ácido. Vamos dar uma amplificada nisso daqui, aqui. Olha. Ele falou para mim que a concentração de KCN, que é sal, lembrando que aqui é HCN, começa com H, a gente identifica como ácido cianídrico nesse caso. Então, a gente vai ter, então, com certeza esse aqui será o sal. Aí a gente vai ter o KCN, que ele falou que tem uma concentração de 5 vezes 10 a menos 2 sobre a concentração do ácido, que tem uma concentração de 1 vezes 10 a menos 2 também. Perfeito. Então, isso aqui vai ser bem simples. Perceba que a concentração, ele já deu em mols por litro. Ele já deu em mols por litro. Se ele já deu em mols por litro, a gente já pode jogar aqui, direto aqui para cortar. Aí você pode até ter se confundido com esse tal do CML que ele coloca aí, mas não vai se fazer necessário. Porque o que a gente precisa? A gente precisa da concentração. Ele já deu concentração, entende? Se você ainda tivesse feito, ele me deu a quantidade que eu tenho ali, e eu vou tentar fazer alguma escala de concentração aqui. Você poderia ter feito uma regra de 3, sei lá. A concentração em 1 litro, eu tenho 5 vezes 10 a menos 2. Em 0,1, que é ml, eu tenho quanto? Entende? Mas isso, se você fizesse, você iria cair no mesmo lugar que você está fazendo aqui. Entende? Mas, como ele já deu a concentração direto, o ideal realmente seria fazer dessa forma aqui. Ele já deu a concentração. Então, a gente corre para o abraço aqui. 5 por 1 a gente sabe que dá 5, e 10 por 10, você percebe, você pode pensar de duas formas aqui. Em cima eu estou multiplicando por 10, embaixo eu estou dividindo, então eu posso cortar. Ou você pode pensar, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 2. E aí o menos torna o 2 positivo, menos 2 mais 2, a gente vai eliminar o 10. Então, isso aqui na prática vai dar quanto? 5. Então, isso aqui vai ser o quê? O pH igual a 9,31 mais o log de 5. Porque a concentração do sal dividido pela concentração do ácido dá 5. Então, é o log de 5 que ele deu para a gente, que é 0,7. Então, na prática, isso daqui vai ser o pH igual a 9,31 mais 0,7. E vai dar aí aproximadamente 10, né? pH aproximadamente 10. Acho que dá 10,01, né? De cabeça agora, acho que dá 10,01, que na prática é aproximadamente 10, um número bem, bem pequeno ali. Né? Ele também pediu aproximadamente, então ficaria sendo dessa forma aqui. Deixa eu dar um. Pronto. Deu para entender, gente? Todo mundo? Deixa eu ver aqui. Como eu sei qual é o sal e qual é o ácido? Vê. Para saber qual é o sal e qual é o ácido, tu vai ter que lembrar de alguns critérios. Quase todos os ácidos, eles vão começar com H. Percebe que aqui ele começou com H, ó. Então eu já sei que esse daqui vai ser meu ácido. Tu tem que analisar o seguinte: ácidos, H. H é para ácidos. Eu quero saber qual é a base. Tu vai ter que analisar qual composto tem OH. OH é para bases. Se tu ver o composto ali, não sei o que, OH, que ali é uma base. Muito provavelmente. Claro que, sei lá, chegar um composto aí que foi gerado em não sei que ano, não sei o que tem um OH e não é uma base. Pode ser que tenha. Mas 99% dos casos,
OH vai ser base, H vai ser ácido. E esse H, normalmente, quando está iniciando, tá? Só cuidado com H2O. H2O não é ácido, tá? Por isso que é 99% dos casos, mas não todos os casos. Obrigado, tranquilo. Eu tinha colocado no lugar de K 4,9, errei. Trollou. Mas pelo menos o erro foi mais só do que tu viu ali, entendeu? Não foi nada demais, não. Mas aí a gente tem solução tampão, gente. Vamos dar uma entrada mais agora nessa parte de... Vamos fazer uma revisãozinha de pH e pOH para a gente poder entrar mais força nessas questões aí. Depois que eu terminar essa mini revisãozinha, eu vou tirar algumas dúvidas em relação a algumas questões da prova que eu tinha mandado e trazer novas informações também. Quem viu aquele vídeo que eu tinha feito viu que eu fiz muito rápido. A prova já era no dia seguinte, já estava tarde da noite, eu estava gravando, então não podia fazer um vídeo de 1 hora explicando as coisas. Então, agora eu posso adicionar mais algumas informações ali e tal. Mas vamos adiantar logo, né? Vamos lá. Então, só para fazer esse resuminho aqui, que também é um material que eu tinha mandado para vocês, isso aqui, tá? Uma solução aquosa de ácido clorídrico HCl tem uma concentração molar de... Ó, ele deu a concentração do H+, ó. O H+, é justamente o que faz referência ao quê? Ao pH. Então, ele disse aqui que a concentração é de 1 vezes 10 a menos 3. Com base nessa concentração, determine o valor do pH da solução. Olha, isso aqui você não precisa mais estar fazendo. Você tem que olhar aqui, ó, elevado a 3, regra prática. Pega o valor que está elevado sem o sinal de menos. E aí você fez, beleza, acabou, a gente sabe que o pH é 3. Mas a lógica é o quê? pH igual a menos o log da concentração de H+. Então, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria pH igual a menos o log de 10 a menos 3. Aí, o valor que está fazendo, que está no expoente aqui, a gente dá o tal do peteleco, ele vem para frente, então ficaria pH igual a menos 3 vezes o log de 10. Como não tem nenhum valor aqui, a gente sabe que a base é 10, né? E log de 10 na base 10, a gente sabe que é quanto? 1. Então, isso daqui na prática vai ser o quê? Menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, fica menos 3, que vai dar mais 3. Então, o pH é igual a 3. Essa aqui é a brincadeirinha de log. E você não vai fazer isso lá, obviamente, né? Você viu ali que tá no 3 ali, você sabe que o pH é 3. Você não precisa estar fazendo essa brincadeira toda aí. Mas fica aí a explicação. A gente tem também o pOH. Perdão. A gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. Se eu sei que o pH é 3, então qual o número que eu somei com 3 para dar 14? Certamente, o meu pOH é igual a 11. Aí você faz na moral, 3 está somando, passa para lá subtraindo, fica 14 menos 3, aí dá 11, balão. Você faz na moral. A concentração de íons de OH-. Se Vamos lá. A gente sabe que a gente tem essa fórmula aqui de pH mais pOH é igual a 14, mas a gente também tem a fórmula da concentração, que é a concentração de H+ vezes, cuidado, aqui é soma, aqui é vezes. Concentração de H+ vezes concentração de OH-, isso aqui é igual a 10 elevado a menos 14, que é a constante de altionização da água. E aí, se a gente sabe que a concentração de H+, ele já deu aqui, ó, 10 a menos 3, então ia ser 10 a menos 3 vezes a concentração de OH- igual a 10 a menos 14. Esse valor aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Aí, divisão de bases, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 14, menos 3. Isso aqui vai dar 10 a menos 14.
Perdão, 10 a menos 11. Então, isso daqui, como deu 10 a menos 11... Opa. Alô. Você viu? Diga. Teria como fazer essa conta de cabeça aí? Teria, você já vê direto. Porque, tipo assim, se eu estou vendo aqui... Opa. Se eu estou vendo aqui que o pOH é 11, então eu sei que a concentração é 10 elevado a menos 11, entende? Quando eu vejo aqui, quando ele me deu aqui, concentração de H+, igual a 3, eu já sabia que a concentração do pOH é 11, porque eu sei que as duas juntas têm que dar menos 14. Então, eu já sei que a do outro é menos 11. Se você quisesse fazer o cálculo para ter certeza, você seguiria essas ideias aqui que eu estou expondo, tá ligado? Mas, na prática, você já tem isso daí de cabeça, tá ligado? Valeu. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ainda nessa parte só revisando, só revisando. E eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, gente, porque a gente tem questão para fazer, sabe? Tem questões mais difíceis, como eu estava dizendo, então a gente tem que focar nelas. A concentração de íons de H+, de uma certa solução aquosa é 2 vezes 10 a menos 5. Sendo assim, nessa mesma solução, a concentração de íons de OH- em mols por litro deve ser... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Cuidado para você não ver aqui que ele deu, tipo, a concentração de H+, é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Ah, então, certamente o pH é 5. Não, você não pode fazer isso. Você pode fazer isso se aqui fosse 1. Se fosse 1 vezes 10 a menos 5, você poderia dizer, pô, então o pH é 5. Mas como é um 2 aqui, então, com certeza, se a gente colocasse isso daqui na forma de 1 vezes 10, não daria menos 5. Então, a gente vai ter que fazer uma brincadeirinha aqui. Ele deu a constante da água, constante da water, né? Water. Então, a gente pode tentar fazer pela fórmula da constante da água e ver se chega em alguma coisa, né? A gente sabe que, novamente, é H+ vezes OH- vai dar para a gente 10 a menos 14. E a gente sabe que ele deu aqui, ó, a concentração do H, que é 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vezes OH- é igual a 10 menos 14. Então, isso aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo, vai ficar a concentração de OH- é igual a 10, vou botar 1 aqui primeiro, que eu sei que eu vou precisar, 1 vezes 10 a menos 14, 1 vezes 10 a menos 14 sobre o 2 que estava multiplicando passou dividindo, né? Então, 2 vezes 10 a menos 5. Por que é que eu botei 1 aqui, que eu ia precisar? Porque eu vou dividir esse 1 aqui por 2. Ó. Lembrando que qualquer número que eu tiver, por exemplo, se eu tiver o número 5, eu sei que esse número 5 tem uns ocultos. Quais são esses uns que ele tem oculto? Esse número 5 está sobre 1, esse número 5 está elevado a 1, esse número 5 está sendo multiplicado por 1, então ele tem vários uns ocultos nele. E foi justamente isso que eu fiz aqui. Mas ele também já dava aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 4. Então, você podia ter lembrado direto aqui, que é interessante colocar um 1 aqui. Justamente porque a gente vai fazer essa divisão assim, ó. Você viu? 1 dividido para 2 vai dar 0,5. 0,5 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 14, menos 5. Esse menos aqui vai mudar o sinal de dentro do parênteses, vai ficar mais 5. Menos 14 mais 5, 10 a nona. 10 a menos 9. Então, 10 a menos 9. Percebeu que não tem essa resposta aqui. A gente chegou na concentração, mas você tem que lembrar que, olha, aqui não tem zero na frente, ó, porque ele passou uma vírgula para a direita. Uma vez para a direita. Tem que lembrar que notação científica tem que ser um valor entre 1 e 9. Então, não pode ser zero na frente. Então, passando uma vez para a direita, vai ficar 5. Ó, 5 tá feio, calma. 5 vezes 10 a menos 10. Porque eu passei uma vez para a direita. Então, se eu fui uma vez para a direita, vai mais um negativo ali para cima. Antes era 9, ficou menos 10 agora. Então, a concentração certamente vai ser 5 vezes 10 a menos 10.
Tá, Recebeu. tá tranquilo, gente, nessa parte aí, revisando. Clemente, esse áudio tá ligado, isso. Então, eu quero falar contigo. Olha, essa constante de Eu acho que equilíbrio. tá ligado. Recebeu? Recebeu? Tudo certo, né? Repete essa divisão, por favor. Essa divisão de potências. Sim, funciona assim. Deixa eu pegar ela completa aqui. Porque a gente viu que ficou 1 vezes 10 a menos 14 sobre 2 vezes 10 a menos 5. E aí eu vou dividir os meus valores. Se eu dividir o 1 por 2, eu vou ter 0,5, que é 1 dividido por 2. Espera que ficou feio. 0,5, beleza. E o 10, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é potência de mesma base. Os dois estão na base 10. Multiplicação de potência de mesma base, se fosse, por exemplo, 10 a terceira vezes 10 a quarta, eu iria repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Isso aqui é a multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo o expoente. Como aqui é divisão de potências de mesma base. As duas estão na base 10. Então, eu vou repetir a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. O primeiro expoente é menos 14, então eu repito, menos 14. E é uma subtração. Então, o primeiro expoente menos o segundo. Então, menos 14 menos o segundo. Quem é o segundo? Menos 5. Então, menos 14 menos 5. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado menos na frente do parêntese, muda o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, menos 14 mais 5, que mudou o sinal dele. Negativo com positivo, o negativo é maior, então o resultado final vai ser negativo. Eu estou devendo 14, paguei 5, continuo devendo 9. 10 a nona, que é o que ficaria aqui. 10 a menos 9. Aí eu vou passar uma vírgula para a direita, voltei uma vez para a direita, menos 1 no expoente. Como eu já tenho menos 9 ali, vai ser menos 1 mais menos 9, vai ficar menos 10. Deu para pegar agora? Nada. ZB, pode pedir para a gente descobrir a constante de equilíbrio? Sim, no caso dele pedir a constante de equilíbrio, você vai fazer justamente aquele esquema, né? Produto sobre reagente, né? Não esquecendo de elevar ao valor do balanceamento, tá ligado? Vamos direitinho. Eu acho que tem uma questão sobre isso aí nas questões que eu separei. Não tenho certeza. A gente vai ver. A gente vai fazer tudo. Se não é isso, é bem parecida, mas eu acho que é isso. Também sobre constante. Então, vamos continuando, gente. A última aqui dessa parte de revisão, que é justamente sobre o que fala de diluição e sobre concentração. Vê, a gente sabe que. Vamos ler a questão. Prepararam-se 500 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio NaOH, a partir da dissolução de 2 gramas de soluto. Em seguida, uma alicota de 10 ml dessa solução foi transferida para um balão volumétrico de 100 ml, e o volume do recipiente foi completado com água destilada. O pH da solução obtida no final do procedimento é... Tá, então, para saber o pH, a gente precisa da concentração. Porque eu sei que se eu tenho uma concentração de 10 a menos 5, eu sei que o meu pH é 5. Então, eu preciso chegar nessa concentração. Como é que eu vou chegar nessa concentração? Vamos no passo a passo do que ocorreu nessa substância. Tá, no começo eu tenho 500 ml, beleza, vai ser legal para eu saber a concentração. 500 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio NaOH, a partir da dissolução de 2 gramas de soluto. Tá, e aí em seguida ele pegou essa alicota e transferiu para um balão volumétrico de 100 ml, ou seja, ele diluiu. A gente vai precisar da fórmula de diluição nessa parte aqui, mas antes de fazer a diluição, a gente já precisa ter a concentração. Como essa questão aqui é do nosso livro, e o nosso livro não costuma dar valores, vamos lá. Na, se não me falha a memória, é 23, oxigênio é 16, e H é 1.
composto que eles gostam de usar porque é um número bonitinho, que fecha aqui dá 17, 1 mais 16 dá 17, e 17 mais 23 vai dar 40. Fechando aí os nossos 40 de massa. Por que eu estou descobrindo a massa? Porque a gente quer a concentração. E lembrando que essa concentração que a gente quer não é qualquer concentração, é a concentração molar. E a concentração molar, que a gente representa por esse misão, é justamente quem? É justamente a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Então, a concentração molar, aqui assim, é top. A concentração molar vai ser justamente a massa do soluto. Ele falou que tinha 2 gramas de soluto. Então, vai ser 2 sobre a massa molar que a gente viu aqui, que é 40. Foi por isso que a gente fez a massa molar, para poder descobrir a concentração. 40 vezes o volume, que ele disse que é 500 ml. Se o volume é 500 ml, a gente vai precisar disso em litros, tá? A gente vai dividir por 1.000. Isabel, Lembrando tá me que ouvindo? M vem de milésimo. Então, é a milésima parte do litro. Se é a milésima parte do litro, quer dizer que eu vou dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, na prática, eu vou voltar a vírgula 3 vezes. Tem 3 zeros? 1, 2, 3. 0,5. 0,5. Isso aqui vai ser igual a concentração. Aqui eu tenho a multiplicação. Multiplicar qualquer valor por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, na prática, isso aqui vai ser 20 sobre, aqui, 40 vezes 0,5, é só dividir 40 por 2, é 20. Aqui você podia arrumar a divisão logo, ou você podia simplificar, né? Simplifica aqui por 2, e embaixo também, logicamente. Em cima vai dar 1, porque 2 por 1 é 1. E embaixo, 20 por 2 dá 10. Dá 1 sobre 10, que é 0,1. É só andar a vírgula uma vez para a esquerda. Beleza, então temos a minha concentração. 0,1 ou 1 vezes 10 a menos 1 dá no mesmo. Até aqui, CBNA é 11. 11? Deixa eu verificar isso. Aqui é 23, mano. Eita, tô ouvindo não. Segura aí, viu? Que eu acho que desconectou meu fone. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Poxa, Isabel. Eu pesquisei por número atômico. É número atômico? Não, não. Ah, velho, trolei, foi mal. Relaxa, pô. Tamo junto. O que importa, Clemente, é que tu tentou ajudar. Pô, velho, foi mal, família. Se eu errei, foi tentando acertar, velho. Isabel, outra dúvida. Essa Hum, forma aí não podia ser massa sobre volume? massa sobre volume é concentração comum. Para fazer pH, a gente precisa de concentração molar. Tem essa pH, diferençazinha. pH é sempre molar, né? Isso. Tanto pH quanto pH. Ótima pergunta. Não Tem saber, valeu. nada. Tem que tomar cuidado nisso aí. Ele não quer concentração comum, gente, que seria massa sobre o volume. Ele quer concentração molar. E aí realmente tem que pegar a massa do soluto, massa molar, multiplicar a massa molar pelo volume, e aí divide essa brincadeirinha aí. E aí daria 0,1. Beleza. Aí, se você pegar, tem gente que já vai pegar aqui e vai tirar o pH, mas calma, tem muitas coisas antes disso. Primeiro que ele fez uma diluição. Diluição é o cálculo do CV. Qual que é o cálculo do CV? C inicial vezes V inicial é igual a C final vezes V final. C, concentração, e V é volume. Então, vamos colocar. Ele disse que ele pegou só 10 ml dessa alicota aí que tinha essa concentração. Então, calma. A concentração a gente viu que é 0,1. 0,1. Ele pegou 10 ml dessa alicota, deixar ml mesmo, no cálculo do CV não importa. Então, 10 ml dessa alicota é igual a concentração, que vai ser o que eu vou querer, vou ver quanto é que vai ficar depois que ele diluir, vezes o volume. Ele colocou um balão volumétrico de 100 ml. Então, isso aí é a quantidade que o balão aguenta, 100 ml.
balão que teria um total de 100 ml de volume. Então, agora a gente corre para o abraço. 0,1 vezes 10 vai dar 1. Isso aqui vai ser igual a 100 CF, né? Esse 100 que está multiplicando CF, eu vou passar dividindo. Vai ser 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 é só voltar a vírgula. Isso aqui é igual a 0,01. 1, 2. Voltei a vírgula duas vezes para a esquerda. Ou, que fica melhor para a concentração, 1 vezes 10 a menos 2. Aí você pensa, pô, cheguei. O valor aqui é menos 2. Se é menos 2, vou marcar aqui, ó, menos 2. Balão. Não é assim. Porque isso aqui a gente calculou do quê? Do NaOH. Se a gente calculou do NaOH, então isso aqui é o POH. O POH seria 2. Se o POH é 2, a gente sabe que pH mais POH é igual a 14. E a gente sabe que o POH é 2. Então, o pH mais 2 é igual a 14. Esse 2 que está somando eu passo subtraindo. O meu pH vai ser igual a 12. Que é justamente o 14 menos o 2. Dando aí para a gente letra E. Manda. Ô, Zebeu, tu acha que ele pode botar essas fórmulas aí Cara, de concentração, hein? possivelmente, se fosse tu, eu ficava bem ligado nisso daqui. Rapidinho, ZB, vê só. Essa Hum. questão daí, só uma dúvida. O alíquota, tipo, quando ele transferiu, a gente não pode considerar que, tipo, foi adicionado, não, né? Tipo, ficaria no volume final 110. Isso aí já vai puxar justamente da interpretação, tá ligado? Porque quando ele fala aqui, ó, foi transferida para um balão volumétrico de 100 ml. Então, aquele balão tem 100. No caso, o volume daquele balão é 100. Se eu transferir 10 e ele tem 100, quer dizer que ele adicionou 90 de algum outro líquido, entende? Porque o limite dele vai ser justamente 100. Vai puxar da interpretação. No início eu estava pensando assim também, em relação a isso. Tem que tomar cuidado nessa parte. Beleza. Zebeu, Oi. tipo, aí nessa questão, ele pediu em litros? No caso, ele está fazendo referência justamente ao pH. Então, isso aí não vai interferir não, tá ligado? Mas naquela parte da diluição, tu pode colocar... Perceba que ali eu utilizei tudo em ml, tá ligado? Porque Eu tô na ligado. diluição não faz diferença, entende? Tu No- passasse aquele 500 para litros por causa da multiplicação, vai ficar mais fácil? Naquele caso ali é importante. Naquele caso tem que mudar. Porque lembra que concentração molar é Ah, mols por litro. é mesmo, sim mesmo. Valeu. Na concentração precisa, nada. Concentração molar é mols por litro, então precisa. Na diluição, não precisa. Pode ser ml, pode ser litro, porque quando você vai fazer a regrinha dos valores, eles iam se cortar, tá ligado? Então, na prática, não influencia em nada. Não sei se deu para entender, mas também não importa isso aí, é só você saber disso. Vamos voltar aqui para nossa brincadeira. Vamos lá. Então, gente, tem algumas coisas aqui que eu queria explicar para vocês. Justamente, por exemplo, aqui nessa primeira questão. Eu acho que quando eu estava fazendo o vídeo, eu não cheguei a montar as reações. E eu acho interessante a gente montar as reações, principalmente quando a gente fala nessa parte, nessa pegada mais vestibular. É importante a gente ter essas reações montadas. Então vamos lá. Vamos montar um pouquinho, aprender como é que funciona isso daqui. Eu gosto dessa parte de montar essas reações que envolvem ácido-base. Por que eu gosto dessas reações que envolvem ácido base? Porque as ligações que a gente tem que fazer, as relações que a gente tem que fazer são iônicas, ou seja, a gente vai juntar o que é positivo com o que é negativo, o que é negativo com o que é positivo. E aí a gente vai ter a nossa reação. Então, por exemplo, vamos ver aqui.
Na verdade, antes ainda da gente ver esses daqui, eu acho que vale a pena a gente conversar justamente um pouquinho sobre isso, porque a gente já vem para cá justamente sabendo, né? Então, vamos lá. Pensar aqui em alguma coisa para a gente fazer. NaCl, né? Vamos no básico. NaCl, todo mundo conhece, cloreto de sódio. Se a gente fizer a hidrólise, NaCl mais H2O. Isso aqui. O que é que isso daqui iria gerar para mim? Vê. Calma que eu não faz tempo que eu não vejo o chat. Não esqueci, eu realmente não lembrava dessa forma de Lois de solução. Essa fórmula a gente viu por pouco tempo, mas ela é uma fórmula importante, tá ligado? É uma fórmula que eu não esqueci porque ela é simples e ela é muito memorável, né? Que é CV. Então, tá ligado, né? Mas ela é bem importante. Acho que agora tu não esquece mais, não. Depois de a gente ter visto aqui de novo. O elemento que ela tá errado aqui. Aí, tem que tentar exatamente. Vamos lá, então, voltando aqui. NaCl mais H2O. Como é que a gente montaria isso daqui? Vê. Para montar, o que é que eu gosto de fazer? E é o que vocês vão ver a maioria das pessoas fazendo também. Quando você for fazer o H2O, quando você for colocar o H2O, a gente sabe que H2O, eu tenho dois Hs e um O. E nesses dois Hs e um O, eu tenho um OH negativo. A gente sabe que o H é negativo e que hidrogênio é positivo. Então, a água pode ser representada dessa forma aqui também. Um maisinho aqui porque está somando, né? Mas deixa quieto. A água pode ser representada dessa forma aqui também. Por que é que eu gosto de representar a água dessa forma? Vou mostrar agora. Vê. A gente tem que lembrar de algumas coisas. Agora vai começar a ficar um pouquinho complicado para algumas pessoas. NaOH mais HCl. Sim, é uma forma da gente ver, mas a gente tem que completar essa reação. Vê. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Na, ele é das primeiras famílias. Se eu não me engano, é da primeira família, o Na. Então, se ele é da primeira família, ele tem um elétron e para se estabilizar, ele vai perder esse elétron. Se ele vai perder um elétron, quer dizer que ele é positivo. E aí, por tabela, se o Na é positivo, o Cl é negativo. Pronto. Coloquei aqui, agora eu corro para o abraço. Positivo com negativo, positivo com negativo. Só correr para o abraço agora. Positivo Na, com negativo, OH, mais positivo, que é o H, mais o Cl, que é o negativo, mais o Cl. Então, veja, formamos a reação. Aí a gente vai ter que levar algumas coisas em consideração. Primeiramente, você vai ver aqui que a gente formou, aqui seria o hidróxido de sódio, né, e o ácido clorídrico, que é o do cloro. Só que isso aqui é um sal, né? E por se tratar de um sal, a gente tem que levar em consideração de ácidos fortes, bases fortes. Então, como é que isso vai funcionar? A gente tem que lembrar que ácidos fortes e bases fortes não reagem. O que é não reagir? Não reagir é ficar separado, porque ele não vai reagir com o outro. Então, o Na, eu vou botar assim, ó, Na mais Cl, para não confundir, eu vou botar só separadinho. NaCl separado, mais esse H, ou H-, eu já vou botar aqui H2O, tá? H2O. Isso aqui, formando o Na mais com o H, vou botar aqui separadinho, menos, mais o H mais e o Cl menos. E aí lembra, ácido forte, base forte não reage. O que é não reagir? Não reagir é estar separado. Então, se eu tenho Cl desse lado, e eu sei que Cl vem de quê? De um ácido forte, porque eu vi aqui, ó, poxa, formei HCl. HCl é o quê? É forte. Se eu vi que eu formei um ácido forte, eu sei que esse ácido aqui vai ser cortado. Eu vou cortar o Cl dele com o Cl inicial. E aí eu vou olhar para a minha base. A minha base também é forte. Se ela também é forte, então eu vou cortar essa partícula Na, que vem de uma base forte, Na aqui, Na aqui. Então, na prática, ficou o quê? H2O
que vai estar formando OH menos mais H mais, que é o quê? Na prática, H2O formando H2O. Entende? Por quê? Porque a gente sabe que forte com forte dá neutro. Isso vem da hidrólise salina. Você tem que lembrar, ácido forte com base fraca, caráter do sal, ácido. Base forte, OZB. Mas, tipo, como eu vou saber se é forte ou se é fraco? Ótima pergunta. Vê, no caso da base, se for da família 1A ou 2A, vai ser forte. E aí você tem que saber, com exceção de berílio e magnésio, cuidado. Se for formado da família 1A ou 2A, vai ser forte, com exceção do berílio e do magnésio. Se, no caso do ácido, isso aqui é a base. Qualquer um que não for da família 1A ou 2A é fraco, a base. Já no caso dos ácidos, você vai ter que lembrar, aí o buraco é mais embaixo. Vê. Nos ácidos, tem os hidrácidos, e os hidrácidos é fácil porque os fortes, você tem que lembrar, isso aqui você tem que ter decorado. Os fortes é justamente o HCl, bem conhecido, o HBr, ácido bromídrico, ácido clorídrico e ácido iodídrico. Esses que não têm oxigênio terminam com hídrico no final. Por isso que é clorídrico, bromídrico, iodídrico. E aí tem o moderado, que é o famoso ácido que corrói vidro, que é o HF, o ácido fluorídrico, e os fracos são os demais, os outros. Perdão pela letra, família, mas é o melhor que eu posso fazer com o melhor que eu tenho. Isso aqui são só para os... Oi, Ô, Zebel, diga. tem como. Tá ligado que tem como fazer aquele, aquela subtração, que é um menos o outro, para saber se é forte, é básico e. Perfeito. Vê. Isso aqui são para os ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Já no caso dos oxiácidos, que são ácidos com oxigênio, a gente vai fazer uma subtração do oxigênio menos o hidrogênio. E aí, essa subtração aqui, se der zero, é fraco. Se der 1, é moderado. Se der 2 ou 3, é forte. 3 seria tipo muito forte, mas na prática vai entrar dentro da categoria forte também. Por exemplo, se a gente pensar no ácido sulfúrico H2SO4, você vai subtrair, tem 4 menos 2, dá 2. Então a gente sabe que o ácido sulfúrico é um ácido forte. Isso é o caso dos oxiácidos. Se a gente voltar para cá, a gente vai ver que tem uma base forte, porque ela é da família 1A, então qualquer base da família 1A ou 2A é forte, e o HCl, que é um dos hidrácidos fortes. Então, forte com forte, você tem que lembrar. Forte, ácido forte mais base forte, vai dar um sal de caráter neutro. Beleza até aqui, gente? Diga. Ô, Zebel, isso aqui é assim. Isso aqui, Isso aí é só uma revisão de uma coisa fundamental próximo da prova, só? cara, essa parte aqui da força dos ácidos, ela é do primeiro ano, que é química inorgânica. Não, isso eu sei, mas só que eu tô falando desse negócio aí que é. Isso aqui é hidrólise salina, Ah, agora. um dos conteúdos do simulado. Entendi, entendi. Aí a hidrólise salina, ela é bem... Vamos pegar pelo menos um exemplo de cada tipo, para a gente poder ficar bem mesmo. Deixa eu ver aqui. Calma.
É porque seria legal se tivesse alguma forma de eu botar para vocês me mostrarem a reação que formaria, né? Mas é complexo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, hum, pensar, NaHCO3. Isso aqui, mais água. Ó, aqui eu já estou vendo que ele vai formar uma base. Eu sei que o Na vem de uma base. O Na vem do hidróxido de sódio. Eu estou vendo o HCO3. Isso aqui é o íon do ácido carbônico, né? E vai ser justamente o H2CO3, né? Vai ser o 4, não lembro agora. Então, eu já estou vendo que ele vai formar. E como esse ácido vai ter carbono, eu sei que ele vai ser fraco, e essa base aqui, eu sei que ela vai ser forte, porque ela é da família 1A. Então, se eu sei tudo isso, eu já sei a resolução de qualquer questão que perguntar sobre esse tipo de sal. Mas vamos formar, vamos entender como é que isso funciona. Olha, o Na eu sei que é positivo. Ou, mas vamos dizer que você não lembre que o Na é da família 1A, que ele vai ser positivo, não sei o quê. O que é que você tem que lembrar? O que é que você sabe? Você sabe que que H é mais e que OH é menos. Isso aqui é essencial, que você tem que saber. Já teve questão que eu tive que responder sem saber qual é a família de um elemento, porque na prática não vai precisar saber qual é a família do elemento. Porque sempre que eu não ser, não sei, a sétima, talvez, não sei, não faço a menor ideia da família do Cl. Só que eu sei que o H é mais, e se o H é mais, o Cl é menos, entende? Então, se eu sei que o Na é mais, com certeza o HCO3 vai ser menos, entende? E aí, com isso, eu conseguiria montar justamente a reação dele aqui para gente. E eu poderia montar agora com H2O, lembrando que H2O a gente vai representar assim para facilitar para a gente, ó, H menos, mas quando você botar a resolução final, por favor, não coloque assim, H mais ou H menos, coloque H2O, por favor. Isso aqui é só para facilitar para a gente. E aí a gente vai juntar positivo com negativo. Positivo aqui, com negativo aqui, então vai formar o NaOH. Isso aqui, mais, aí, esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. Olha, eu tenho um H aqui, eu tenho um H aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? H2. Vou ter dois Hs, H2CO3. Perfeito. Então, em teoria, ficaria isso daqui. Só que tem uma coisa aqui que eu preciso cortar, né? Sim. Seria o quê? O... Cadê aqui? Na com H? O Na. O Na mais especificamente. Por quê? Porque o Na vem de base forte, e a gente sabe que base forte não reage. Então, eu cortaria o Na, aí você podia fazer mais organizadinho. Na separado, HCO3, para poder ver isso com mais facilidade. Mas você vai ter que cortar o Na. Então, na prática, vai ficar HCO3 mais H2O, isso aqui, indo e voltando, em OH, porque eu cortei o Na, OH mais H2CO3. E agora eu pergunto, qual é o caráter desse meio? Esse meio aqui, que vai ter como produto esse resultado, vai ser ácido, básico ou neutro? Básico. Básico. Ótimo. Exato. Porque eu estou aumentando a quantidade de hidroxilas do meio. Se eu estou aumentando a quantidade de OH, se eu estou aumentando a quantidade de OH menos, esse meio está ficando mais básico. O que é o POH? A quantidade, a concentração de OH menos. Então, se eu estou aumentando essa concentração, esse meio está ficando mais básico. Vamos pegar outro exemplo aqui. O NH4Cl. O NH4Cl mais
Aí a gente vai fazer H mais N, OH menos. Indo, voltando. Montem essa reação aí pra gente, pra mim. Me digam qual seria o produto. Só precisa colocar o produto dela aí. Produto que já cortou o que precisava cortar, já tá no produto final mesmo. A anterior seria a básica. NHOH mais HCl. Tá faltando cortar nada aí, não, Clemente? E aí, gente? Alguém tem o produto que sairia aí pra gente? Sem pressa. Precisaria cortar, né? Justamente o HCl. E aí, gente? Posso fazer? NH4OH. Isso. E ainda sobra mais alguma coisa aí, né? Que vai ser liberada. H mais H, exatamente. Então vamos montar isso daí. Vamos ver. AZB, mas eu não sei se o NH4 é positivo, é negativo. Eu ia ter que ver a família do N, ver a família do H, ver quanto que ele manda, quanto que ele devolve, ver se ia ficar positivo de elétron, se ia ficar negativo para formar. Ou você pode fazer assim: você pode ver a família, você pode ir vendo, montar as ligações iônicas entre eles, ver direitinho aqui como é que vai ficar, montar a ligação que forma, né, entre eles, veja qual que vai ficar o caráter. Você pode fazer da forma como eu disse, que é mais simples, pô. Aqui tem CL, pô, sempre vai mais fácil. Sei que no HCl, o H é mais, porque você tem que saber pelo menos isso. Você tem que saber pelo menos isso aqui. H é mais, até porque a gente sabe que ele é da primeira família, então ele vai perder um elétron. Se ele vai perder um elétron, ele é positivo. E tem o OH-, porque o oxigênio vai ficar precisando justamente de um... Porque o oxigênio, na verdade, ele é da sexta, né? Então, ele precisa de dois. Só que o hidrogênio só tem um. E aí ele pode até fazer essa ligação covalente com o oxigênio para ficar em dueto. Eu não vou entrar nesse aprofundar nessa parte, não, mas no caso, como o oxigênio precisa de dois, ele ficaria faltando um, por isso que é um menos aqui, entende? Porque ele está precisando de um, e aí é negativo. Justamente para fazer essa troca com ele. Mas na prática é só lembrar que isso aqui vai ser menos. E aí eu sei que o H é mais. Se o H é mais, o Cl é menos. Beleza. Se eu sei que o Cl tem caráter negativo, então esse aqui vai ter caráter positivo, pô. Você não precisa estar montando a ligação entre eles, vendo de qual família ele é, para saber se qual vai ser o caráter dele. Não. Sempre recorra para o que você já lembra. Que é justamente isso. O Cl é negativo, então o NH4 é positivo. Mas o H, OH menos, vamos montar. Positivo com negativo, então NH4 OH. Isso aqui me lembrou de outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês também, que é muito importante. Eu vou passando muitos macetes aqui para vocês que vai ajudar muito a resolver essas questões de reação, velho. Fica ligado, calma. Vamos lá. Tá, o Cl é negativo, o H é positivo. Então, isso aqui vai ficar mais HCl. Só que, veja, formou um ácido forte.
Então, eu sei que eu vou ter que cortar alguma coisa. Isso aqui é base fraca, porque não tem, não tem elemento da família 1A ou 2A. A molécula não é da família 1A ou 2A. Então, certamente vai ser base fraca. E você pode decorar também. O íon de amônio forma base fraca. Mas, enfim, isso aqui é forte. Então, eu sei que eu vou cortar esse Cl com esse Cl aqui. Então, na prática, essa reação vai ser NH4. Oi? Ô, Zebel, Manda. é, não pode cortar o hidrogênio, não. O hidrogênio que tu diz, esse aqui? Por causa que, tipo, eu ia cortar esse ácido forte, ele todo. Entendi, mas tu vai ter que... Porque, tipo assim, a gente pensa, ácido forte não reage. Não é exatamente assim. O ácido forte, ele fica separado. Não reagir é justamente não se interligar, tá ligado? Então, na prática, eu não iria formar HCl aqui. Eu iria formar H+, mais Cl-, entende? Não seria formado aqui. Não reagir é estar separado. Então, quando tu corta o Cl, o H permanece lá, porque ele não tá com Cl, entende? Ele está separado do Cl. Entendi. Então, acaba formando aqui somente ele. Mas na equação teórica, a gente teria HCl. Na prática, a gente não tem. NH4. Calma. NH4. OH mais o H, que vai estar deixando o meio mais ácido. Estou aumentando a concentração de H no meio. Então, o meio está ficando mais ácido. Vou aproveitar essa deixa aqui para conversar sobre outra coisinha com vocês, que eu acho que é muito importante também. Se eu quisesse, por exemplo, reagir esse íon aqui de Na com a água, H2O, deixa eu montar como é que H mais OH menos. Na mais H mais OH menos. Isso aqui formaria para a gente sabe que o Na é positivo. É só a gente pensar na base, não precisa lembrar da família dele. NaOH, eu sei que H é menos, então Na é mais. Beleza. Então ele é positivo. Então, positivo com negativo, NaOH mais, sobrou esse H aqui, ia ficar por ali. V. Essa reação é uma reação muito interessante. Porque, em teoria, lembrando, tá, gente, que, por exemplo, aqui no... Onde a gente teve, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Onde a gente teve H2O igual a H2O. Aqui não ocorreu hidrólise. Por que não ocorreu hidrólise aqui? Porque ocorrer hidrólise é quando é formado um ácido ou uma base. Se não for um ácido nem base, não houve hidrólise. Por isso que a gente fala que base forte com ácido forte não vai formar hidrólise. Então, como deu neutro aí, a água igual a água, não formou, não é uma hidrólise, porque é forte com forte. Aqui nesse caso, veja essa reação que a gente montou. Inicialmente a gente poderia pensar, tá, vai ter que cortar aqui o Na, vai ter que cortar aqui o Na, vai ficar OH, OH menos, no caso vai ficar, perdão, H mais, OH menos, que é justamente a água, H2, 2Hs, H2O, indo e voltando, H2O, que sobrou aqui é o OH mais o H, H2O igual a H2O. Ou seja, não ocorrendo hidrólise. E quando a gente fala do Na, a gente tem duas situações. Realmente, a gente tem essa situação aí em que não ocorre a hidrólise, mas a gente tem uma outra situação, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a gente joga sódio, esse Na é sódio. Aí se a gente jogar o sódio metálico direto na água, tá ligado? Tipo, não esse sódio que a gente tem no sal de cozinha, no cloreto de sódio, esse sódio. Mas se a gente jogar o sódio metálico direto na água. Se a gente jogar o sódio metálico direto na água, acontece uma reação exotérmica, ou seja, onde tem uma temperatura bem alta e também ocorre a liberação de hidrogênio. Esse hidrogênio aqui sai na forma gasosa, entende? Não sai como íon, como a gente estava vendo, mas na verdade sai na forma gasosa. E esse hidrogênio que sai na forma gasosa, com o calor liberado por essa equação exotérmica, por essa reação exotérmica, pode gerar justamente uma combustão e acontecer várias explosões. Por isso que é perigoso que só misturar esse sódio metálico direto na água. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês com essa reação aqui? Vê, essa reação aqui a gente montou da forma como a gente conhece.
Claro, teria duas reações. Uma reação em que é água igual a água, porque a gente sabe que forte não se mistura, mas tem essa reação aí que seria uma reação de oxirredução e tal. Por isso que vocês nunca podem falar, pô, essa reação não existe, porque às vezes vai ter uma reação aí que foi descoberta não sei quando, não sei o que, que acaba existindo. Então, na prática, não é que essa reação não existe, ela existe. É uma reação de oxirredução. E nessa reação aí, esse H que é liberado como gás, a gente tem que lembrar o seguinte, pô, aqui está balanceado, aqui está certinho. Só que H sozinho não existe, né? Não existe. Vou botar aqui H2O. O que existe, que a gente vai encontrar por aí, é o H2. Quando a gente fala assim, sei lá, não sei, não lembro agora, acho que é 2% da atmosfera tem oxigênio. Esse oxigênio que a gente fala que tem na atmosfera não é O, é O2. É oxigênio, a gente conhece, oxigênio é O2, não é O. Por que isso acontece assim? Justamente por conta que eles têm que se tornar estáveis. O oxigênio, por exemplo, ele é da família 6, né? Então ele precisa de mais 2 elétrons para entrar na regra do octeto e se estabilizar. Então, se ele precisa de 2, ele vai fazer uma ligação covalente com outro oxigênio, uma ligação covalente dupla, porque são 2 ligações, com outro oxigênio para se estabilizar. Então, ele vai ficar como O2. E aí, esse oxigênio pode fazer uma ligação com outro oxigênio, ou ele pode fazer uma ligação com 2 hidrogênios. Lembra que o hidrogênio ele é da família 1, ou seja, ele tem um elétron, só que o hidrogênio específico tem aquela regra do dueto, né? Ele se estabiliza com 2. Então, um oxigênio pode fazer um par, pode fazer um trio com 2 hidrogênios que tem um. E aí ele faz 2 ligações covalentes para que o hidrogênio tenha 2 e ele ganhe esses 2 também. E aí forma, naquela parte da geometria angular, forma uma molécula angular, né? Mas também não vamos entrar nisso, que eu já estou entrando em muitas outras coisas, na verdade. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente não vai formar hidrogênio, a gente vai formar H2. Então, se a gente vai formar H2, essa equação está desbalanceada. Então, se essa equação está desbalanceada, a gente tem que ajeitar. Só que aqui eu tenho um H e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho um número ímpar de H desse lado. Se eu tenho um número ímpar de H desse lado, não adianta eu aumentar a quantidade do outro lado. Não adianta eu aumentar a quantidade de Hs aqui. Porque se eu aumentar a quantidade de Hs aqui, eu não vou atingir um número ímpar. Então, eu tenho que mudar aqui. Se eu colocar um 2 aqui, fica 2, 4, mais um 5. Não, eu não posso alterar aqui também, porque vai dar um número ímpar ainda. Então, o 2 com certeza vai vir aqui. Então, eu vou ter 2 hidrogênios agora, com 2 aqui, 4. E aí eu vou botar um 2 aqui, que já ficou 4. Beleza, balanceei aqui. Só que agora eu tenho 2 NAs, então 2 aqui. 2 NAs, 2 NAs, 4 Hs, 2 Hs, 4 Hs, 2 Os, 2 Os. Então, assim está balanceado. Então, perceba que quando você montar uma reação, você tem que tomar cuidado não só para ver se empolgou, mas é necessário. Total, porque se você for montar reação, você tem que saber desses detalhes, tá ligado? Você tem que lembrar que não é só pegar, eu vou cortar uma base, vou cortar um ácido, vou resolver de tal forma, não, porque também vai ter essa questão do modo padrão do elemento, do modo mais estável desse elemento. Então, aí, por exemplo, eu teria que ter um H2, mas também fiquei considerando que esse H aí está sendo liberado na forma de gás, e não do ânion, que é o que a gente vê normalmente. Mas dependendo da reação, a gente vai ter que fazer essa equilibrada nela, entende? Não é só pegar essa reação, montar e jogar aí. Você tem que ver se faz sentido o que você está montando. Não é só pegar qualquer coisa e montar. Você tem que fazer os negócios com sentido, tá ligado? Então, voltando aqui... Zé Bel, Foi. então, tipo, tu tá querendo dizer que a gente tem que ter uma noção do que, mais ou menos, o que acontece quando vai misturar uma coisa com a outra? Exatamente. Porque na natureza, as coisas não funcionam exatamente dessa forma como a gente está pensando. Não vai pegar aquele H e vai sair sozinho, não, porque ele não está estável. Ele vai procurar se estabilizar, entende? Pode cair em questão isso aí? Ou é Com só por... certeza. Cai em questão e principalmente em questão de vestibular, pô. Se tu tiver que montar a reação, tu tem que se ligar. Quando tu montar a reação, vê se aquela reação que tu montou faz sentido. Se aquela reação que tu montou liberou oxigênio e aquele oxigênio não tá O2, então tu vai ter que ajeitar. Entendeu? Eu vou Beleza. precisar sair da aula agora. Tu vai mandar esse arquivo respondido no grupo, né? Eu tô com medo de não dar de eu responder tudo aqui. Então, não sei. Eu vou partir direto para as questões aqui e vou responder o máximo que der. O que eu não conseguir responder, eu mando num vídeo amanhã.
Respondendo direitinho para vocês. Ó, essa questão aqui é sobre constante ácida. Tentem resolver, mas vai lá, Gabi. Eu vou mandar o vídeo, depois eu gravo se precisar. Uns 5 minutinhos para vocês tentarem resolver, tá? Lembrando que vocês têm que lembrar o que é concentração inicial, qual foi a concentração que reagiu, qual vai ser a concentração final. 5 minutinhos, tá? Acho que até menos eu já chego aqui, então veja aí. Deixa eu ver. Ó, considerando que ele dá a constante de acidez, dá para fazer pela fórmula da constante, né? Que é produto sobre reagente, né? E aí tu iguala o valor que ele te deu. Só que para fazer isso, tu tem que ter os valores da concentração em equilíbrio, tá ligado? Tu não pode fazer isso com os valores iniciais. Por exemplo, eu falei que o NH4 é 0,1 mol por litro. Só que esse é um valor inicial. Tu tem que saber quanto é o valor dele em equilíbrio para poder jogar na fórmula, tá ligado? Quer dizer que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Alguém chegou, gente, na resposta? Tentando. Mas se você quiser ir, pode ir. Eu vou meter bronca aqui, gente, para também a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Uma solução aquosa contém NH4 a 0,1 mol por litro, sabendo que
Ka, constante de acidez, né, do NH4 é 1 vezes 10 elevado a menos 9, determine pegar da solução, considere 0,1 menos x igual a 0,1. Tá bem. Então, é como eu estava dizendo, se ele deu para a gente a constante de acidez, então vamos fazer produto sobre reagente. Ele deu aqui também a fórmula, ó, e a gente está vendo que os coeficientes é tudo 1. Então, não vai ter elevado a nada. Na prática, vai ser tudo elevado a 1, né? Então, não dá em nada. Então, vamos lá. Tá, mas primeiro a gente precisa saber isso aí na forma final, né? Porque, como eu estava dizendo, isso aí são os valores iniciais. Então, a gente vai fazer justamente o quadro da reação. Não gosto do quadro da reação, não gosto, mas fazer o quadro da reação. NH4. Isso aqui, a gente tem também o NH3 e a gente tem o H. Então, vamos lá. Inicial, reagiu, final. Gosto de fazer assim. Aí o NH4 ele falou que tem 0,1 mol. E lembre que isso aqui é reagente. A gente tem concentração de reagente no começo, mas isso daqui é produto. E produto é aquilo que vai ser gerado. Se produto vai ser gerado, então a gente não tem concentração de produto no início da reação. No começo da reação, o produto ainda vai ser gerado. Se o produto ainda vai ser gerado, a concentração dele é zero. Porque é literalmente produto, ele é o resultado final. E eu não tenho ainda vai ser gerado. Então, no início da reação, o produto é zero. E aí eu vou ter que ver o que é que reagiu. Aqui reagiu X, aqui reagiu X e aqui reagiu X. Aqui reagiu menos X, aqui mais X e aqui mais X. Calma, vou explicar isso. Vê. Inicialmente, a gente não sabe quanto reagiu. Porque se a gente soubesse quanto reagiu, a gente saberia a quantidade final. Porque se eu te falo, poxa, tu tem 0,1 e reagiu 0,05, tu vai ter quanto? Então, tu sabe quanto tu vai ter no final. Mas o fato de a gente não saber quanto tem no final é justamente porque a gente não sabe quanto reagiu. Entende? Então, a gente não pode só subtrair aí e descobrir. A gente não sabe quanto reagiu. E se a gente não sabe, é X. Lembrando que esse X vai estar alinhado com o número de balanceamento. Por exemplo, se aqui fosse 2NH3, então seria 2X. Se aqui fosse 2H, então aqui seria 2X. Entende? Esses valores têm que estar alinhados com o número do balanceamento. Não pode esquecer disso. Outra coisa, por que é que o valor está positivo, por que é que o valor está negativo? Vê, o reagente ele está sendo consumido. Isso aqui é reagente. Isso aqui é produto. O reagente ele está sendo consumido, ou seja, ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, ele é negativo. O produto ele está sendo gerado. Se ele está sendo gerado, ele é positivo, porque ele está aumentando. O reagente está diminuindo, por isso é negativo, e o produto está aumentando, por isso é positivo. Entende? Então a gente tem que saber disso. Na parte do que reagiu, o reagente vai ser negativo, porque está diminuindo. Na parte do produto vai ser positivo, porque está aumentando. E os valores que tem que estar aqui tem que ser justamente os valores do número do balanceamento. Como em cada um desses daqui tem o número 1, eu não preciso colocar o número 1 aqui. Mas se quisesse também, pode ficar à vontade. Pronto, agora eu sei o produto final de cada um deles. Por que eu sei o final? Porque eu sei que é 0,1 menos x. Aqui vai ser 0 mais x. E 0 mais x é o quê? É x. Então, x. E aqui é 0 mais x também é x. Pronto. Então, eu já sei agora como jogar na minha constante de acidez, porque eu já tenho os valores finais. E ele quer justamente o quê? O pH. E o pH não está relacionado com a quantidade de H+, então, se eu descobrir a concentração de H+, eu descubro o pH. E aqui eu sei também o quê? Tanto a concentração de H+, quanto a concentração de NH3 é X, ó. Então, eu preciso descobrir o valor de X, porque o valor de X é o valor da concentração de H, e a concentração de H é o nosso pH. Então, vamos jogar agora na fórmula. Já que eu já tenho os valores finais, ou seja, eu já tenho os valores em equilíbrio, eu posso jogar na fórmula agora. Aí a constante de acidez, vou botar logo o valor que ele deu aqui, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9,
1 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui vai ser igual não, né? Não é igual, que aqui é o valor da constante, né? Isso aqui vai ser igual a produto sobre reagente. Produto, esses dois aqui, ó. Produto final, X. Produto final, X. Quando a gente tem dois produtos, eles se multiplicam. Então, X vezes X sobre o reagente. O reagente é o NH4. E o NH4 eu tenho 0,1 menos X. 0,1 menos X. Tem 3, né? 0,1 menos X. Beleza. Então, aqui, o que é que dá para eu fazer? Eu posso fazer cruzado. Aqui vai dar x ao quadrado, vamos lá. Opa, aqui ele está dizendo, ó, considere 0,1 e 0,1 menos x igual a 0,1. Então, aqui eu tenho 0,1 menos x. Eu sei que isso aqui vai ser igual a 0,1. Deve ser, provavelmente, porque o valor de x é um valor ínfimo que não vai mudar o resultado no denominador. Vamos ver como é que isso aí vai sair no numerador. Deixa eu jogar ela para lá para a gente ter mais espaço. Ó. Pronto. Então, ele pediu para eu substituir. Ele pediu para eu substituir 0,1 menos x por 0,1. Então, eu vou só repetir aqui. Eu sempre gosto desses dados que eles dão, porque na maior parte das vezes são a dica de como você tem que prosseguir. Quando você bate os valores, você sabe que você está indo no caminho certo. Então, 0,1 menos x, ele pediu para considerar 0,1, e agora eu faço meio pelos extremos. Lembrando que tem um 1 embaixo desse valor aqui, tem um embaixo de qualquer número. Por isso eu posso fazer meio pelos extremos aqui. Então vai ficar 1 vezes 0,1, qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então quando eu multiplicar 1 vezes 0,1, vai dar 0,1, vezes 10 a menos 9, igual x vezes x vai dar x ao quadrado. Beleza. Então, aqui eu passo uma vírgula uma vez para a direita, fica 1 vezes 10 a menos 10. Quando a vírgula vai uma vez para a direita, aumenta um valor no expoente. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Esse x ao quadrado vai passar a raiz, então vai ser x igual a raiz de 1 vezes 10 a menos 10. Isso aqui é importante de você saber como é que tira essa raiz aqui, viu? Ver como é que faz. X é igual a raiz de 1, a gente sabe que é 1. Então, beleza, já saiu da raiz. Porque 1 vezes 1 é 1. Então, ele é a raiz dele mesmo. E a de 10 você vai fazer como? Você vai ter que lembrar daquela parte de quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Poxa, meu irmão está fazendo faculdade de engenharia da computação, né? Aí ele estava fazendo uns cálculos doidos lá de. Não sei nem se ele já está fazendo de cálculo lá, fazendo, sei lá, derivando, esses cálculos aí que ele estava fazendo. Aí eu estava estudando do lado dele, né, na mesa. Aí do nada ele, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Eu só lembrei de Davidson, velho. Que Davidson fala, essas coisas que vocês aprendem em sala, não fale na faculdade não, viu? Não vão tirar onda de você. Coitado. Mas velho, eu vou ser assim. Eu ainda sei aquele boquinha do jacaré, pô. Foi tipo, 2 maior que 1. A boquinha do jacaré tá aberta pro número que é maior, tá ligado? Eu faço assim, pô. Pode julgar. Mas é assim, tá ligado? Duvido eles falar isso na faculdade. Eu duvido também, todo envergonhado do jeito que ele é. Mas voltando aqui, gente. Então, quem tá na sombra vai pro sol. Então, 10 elevado a menos 10 sobre, lembrando que aqui é 2, ó, que é raiz quadrada. Então, menos 10 sobre 2. Então, menos 10 sobre 2, isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 5. Então, a raiz de 10 elevado a menos 10 é 10 elevado a menos 5. Isso aqui vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 5. E lembrando que esse x aqui está representando o quê? Esse x está representando a concentração final do H+. Então, se a concentração final do H+ é 1 vezes 10 a menos 5, com certeza o pH vai ser o quê? O pH vai ser 5, letra B. Seria a resposta da nossa equação. Aí você poderia jogar no logo se quisesse, mas essa questão não é de Deus, não. Ou, mas tem que saber. Isso aí tem que saber, infelizmente. É chatinho mesmo, mas tem que saber.
Ô, Zubel, Oi. essa constante ácida, você viu. Ah, lembrei. Essa constante ácida só pode usar quando tiver o final da concentração toda? Isso. A constante vai ser justamente quando tu tiver os valores em equilíbrio. E os valores em equilíbrio é o valor final da concentração de cada um deles. Por isso tem que descobrir o final primeiro. Entendi, valeu. Pessoal, até 8h30, né? Vamos pegar alguma questão de vestibular aqui e o resto eu mando um vídeo para vocês amanhã respondendo. Ó, essa questão aqui, ela foi do Enem desse ano, velho. Vamos ver ela. Mas aí a gente já vai fazendo junto. Vamos ver. A hidroxiapatita, aí ele dá aqui a fórmula, é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita. Eu acho que é assim que se fala, né? Em meio aquoso, ilustradas a seguir. Aí ele mostra aqui e tal. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. Beleza. O uso do creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Aí ele bota aqui o agente e o pH. A química na odontologia. Não sei de onde veio. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte do dente? Isso aqui foi do Enem desse ano, gente. Ele quer o que vai causar maior desmineralização. Vocês colocariam qual aqui, gente? Enquanto eu ajeito aqui para ficar melhor para ver. Ei, tá? Um de cada vez, viu? Era bom botar na pergunta, também não ajuda, né? Considere o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte do dente. Ou seja, ele quer daqui qual que vai desmineralizar mais. Deixa eu jogar a pergunta aqui para ficar melhor. Também não dá para tirar a tabela, então acho que isso é o máximo de zoom que eu poderia dar. Um de cada vez, gente, um de cada vez. Senão eu não consigo ler tudo. Seja feliz, bebê. Ou você, ó, e você erra 100% dos tiros que você não atira. Dê um tiro aí em algum lugar, acerte em algum lugar aí. No pé. Não, tiro no pé não pode, não. Deixa eu pegar aqui. Você tem que dizer uma alternativa. É a mesma que você marcou. Posta D. Vamos ver. Vamos trabalhar. Ver. Ele está querendo justamente o quê? Qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Graças a Deus, Deus abençoe, acertei essa questão. Vê, ele está falando da desmineralização. A desmineralização vai ocorrer nessa direção aqui. Então, a gente tem que ver o que é necessário para que ocorra a desmineralização. Porque se eu tiver o necessário para que ocorra isso, então vai ocorrer. Então, qual vai ser a pasta que vai suprir o que é necessário para que essa desmineralização ocorra ao máximo? Que é o que ele quer, promover a maior desmineralização.
Então, vamos lá. Isso aqui é como é que ele chama? Hidroxiapatita, né? Acho que é isso. E perceba que para ocorrer essa desmineralização, ela está usando o quê? O H+, ó. Então, se ela está usando o H+, eu vou precisar, por exemplo, aqui ela está usando um H+. Então, ele vai desmineralizar, vamos pensar assim, que eu acho que vai ficar uma forma mais fácil de entender. Ali ele está usando um H+, então ele vai desmineralizar uma hidroxiapatita. Se ali eu tivesse dois H+, ele iria desmineralizar duas. Ou seja, quanto mais H+ eu tenho, mais desmineralização eu consigo prover, porque essa desmineralização ocorre com a soma da hidroxiapatita mais o H+. Então é isso que você tem que ver, qual que vai me dar mais substância para que eu consiga fazer essa desmineralização. E ele quer justamente o quê? Ele quer qual que creme dental promove a maior desmineralização, ou seja, qual creme dental vai me dar a maior quantidade possível de H+. Porque o creme dental que me der a maior quantidade possível de H+, vai ser justamente o creme dental que vai prover a maior desmineralização. E o que vai dar a maior quantidade de H+, é justamente o que for mais ácido. Porque, como a gente sabe, o H+, concentração de H+, é diretamente ligada à acidez. Quanto mais H+, mais ácido. H é a acidez, ele representa a acidez. Então, esse H+ aqui, que está representando o ácido, a gente vai precisar de uma pasta de dente que tenha um pH menor, porque quanto menor o pH, mais ácido. Com isso, a gente tira esse, tira esse, tira esse, tira esse e sobra esse daqui. Esse aqui é o mais ácido. Se ele é o mais ácido, o que é que isso indica? Quer dizer que ele tem mais H+. E se ele tem mais H+, a minha desmineralização pode ocorrer em maior quantidade. Deu para entender a questão? Ô, Zebel, Manda. desmineralização acontece por... É necessário um ácido, né? Ela precisa de H+, e o que vai prover H+, é justamente um ácido. É essa relação que tu tem que fazer, tá ligado? Entendi. Pegou a ideia? Pronto. Então é isso, gente. Tinha muito mais questão pra gente fazer, mas eu vou gravar um videozinho respondendo essas outras questões e mandar, porque realmente essas questões demoram, muita coisa para explicar.